Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Direito Sem Fronteiras. Hoje, uma edição especial. Estamos gravando aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a honra de receber o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Roberto Caldas, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui no Supremo Tribunal. Eu que agradeço e a honra é nossa de estar aqui no Supremo. A presença dele, inclusive, aqui no Supremo, é relativa a importante evento, a importante julgamento que vai acontecer aqui em Brasília. Primeiro, vamos a uma reportagem com informações para você entender melhor o funcionamento da Corte. Proibição da escravidão e servidão. Direito à vida, à liberdade de expressão e de religião. Estas são algumas das garantias previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tratado internacional assinado pelos países que integram a Organização dos Estados Americanos, OEA. E para que esses direitos sejam garantidos, a Convenção estabelece a criação de um órgão jurídico, um tribunal regional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Localizado em San José da Costa Rica, o tribunal é formado por 7 juízes que representam os Estados-partes. É uma instituição independente e suas decisões são de cumprimento obrigatório. Entre as suas funções estão o papel de determinar se um Estado tem ou não responsabilidade internacional em casos de violação de direitos humanos, supervisionar o cumprimento das resoluções aplicadas a este Estado e também o papel consultivo, ou seja, responder consultas feitas pelos Estados sobre a compatibilidade ou não de uma norma interna com a Convenção ou outros tratados internacionais. Mas quem pode levar um caso de violação de direitos humanos para a Corte? Segundo a Convenção Americana, os Estados-partes e a Comissão Interamericana. Mas e o cidadão comum? Como esses casos podem ser denunciados? Aí, basta recorrer à comissão. Ela recebe as denúncias de organizações, cidadãos e grupos de pessoas. Corte e comissão trabalham juntas para garantir que os direitos humanos sejam respeitados e assegurados. Eu gostaria, doutor Roberto, de começar perguntando a respeito de um ponto que é muito falado no dia a dia pela própria imprensa, na TV Justiça falamos o tempo todo a respeito de direitos humanos. Mas, na verdade, é uma expressão que ela gera uma série de confusões do ponto de vista do cidadão brasileiro. Então, por isso eu faço essa pergunta que aparentemente é básica. O que são realmente direitos humanos? Os direitos humanos são os direitos mais importantes de cada um de nós, de cada pessoa humana. Os direitos humanos são bastante abrangentes, chegam a cuidar não apenas aquilo que se imagina, que até há um jargão popular de que direitos humanos é para proteger criminosos. Não é realidade. É verdade que criminosos também têm direitos humanos, têm direitos a uma carceragem adequada e isso é fundamental para todos aqueles que cuidam de direitos humanos. Porém, é muito importante que cada um perceba que tem direitos e que os seus direitos mais fundamentais são protegidos na esfera nacional e internacional. Daí a importância dos tribunais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O desenvolvimento da luta pelos direitos humanos, eles ganham uma força muito grande, muito significativa, particularmente a partir do século XX, depois das barbáries da Segunda Guerra Mundial. E esse sistema, ele tem se desenvolvido, não só em termos globais, a partir da própria Organização das Nações Unidas, como também, no nosso caso especificamente, a partir desse sistema referente às Américas. Exato. Por que órgãos específicos para tratar dos direitos humanos aqui no continente? Exatamente. Você delimitou bem a data em que os direitos humanos e os organismos internacionais, os tribunais internacionais, passaram a ser considerados como fundamentais. Bom, até a Segunda Guerra Mundial, os países tinham um alcance de soberania muito grande. Dentro do seu território poderiam fazer muita coisa, muito mais do que hoje. Mas a partir da experiência nazista, em que milhões de pessoas foram exterminadas,
pelo próprio Estado soberano, né? A partir daí, houve a necessidade de criação de declarações de direitos humanos, uma universal e, no nosso caso, uma declaração americana, ambas de 1948, logo no pós-guerra, e os direitos humanos, então, passaram a ser protegidos não apenas pelas constituições nacionais, mas por tratados internacionais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica. Esta convenção é uma espécie de Constituição de Direitos Humanos para as Américas. Então, as atrocidades daquele período, no período nazista, no período fascista e também na antiga União Soviética, ali nos primórdios, problemas sérios aconteceram também. Dentro de soberanias, as Nações Unidas, então, entenderam que não se poderia continuar esta força tão elevada à soberania que não fosse temperada pela proteção dos direitos mais básicos, que são os direitos humanos. Algumas pessoas confundem a Corte Interamericana com a Comissão Interamericana. Qual é a diferença entre as duas instituições? É muito importante diferenciar. Eu acho que a grande semelhança é a sigla, não é? Ambas, Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, então há uma confusão clara. Mas a comissão não é um órgão tipicamente jurídico, é um órgão político-administrativo e também jurídico. No que toca à Corte, faz uma espécie de trabalho de Ministério Público, mas a comissão tem outras atribuições de visitas, de fazer relatórios, enfim, são atribuições fiscalizadoras também, de modo que tem funções administrativas. Ela fica sediada em Washington, nos Estados Unidos. A Corte Interamericana já fica sediada em São José da Costa Rica, é um tribunal absolutamente típico. Os juízes têm as prerrogativas de magistrados típicas, não é? Tem que ter autonomia, independência, a força das decisões é absoluta, é vinculante, a Corte condena em verbas, não é? Em reparações que são pecuniárias, em dinheiro se deve pagar as indenizações, enfim, e os Estados-membros têm cumprido as decisões da Corte. Para compor a Corte Interamericana, há de se fazer soberana, autônoma e voluntariamente uma agregação do país a nosso tribunal, a nossa Corte, não é? Ao contrário, a comissão, pelo simples fato de ser membro da OEA, necessariamente se fica vinculado a esta comissão, porque a comissão, na verdade, é parte da OEA. A Corte não. A Corte, embora esteja no organograma da OEA, ela é destacada porque tem absoluta autonomia. Só não tem autonomia orçamentária, mas autonomia absoluta em relação às decisões políticas da OEA. É um tribunal absolutamente independente. Doutor Roberto Caldas, o senhor é o segundo brasileiro que integra a Corte, sendo que, inclusive, antes foi juiz ad hoc, inclusive, na mesma instituição. O primeiro foi o professor Cansado Trindade, a quem o senhor se referiu recentemente como o Leão de Haia. Como foi a atuação do doutor Cansado Trindade? Marcou a Corte no debate sobre a proteção dos direitos humanos? Sem dúvida nenhuma. Para mim, além de uma honra, é uma grande responsabilidade. O juiz Cansado Trindade, de fato, marcou a Corte. Nós chegamos a dizer, no meio doutrinário, nas universidades, que houve a era Cansado Trindade. Nós temos a responsabilidade
adiante e desenvolver mais e mais os trabalhos da corte. Mas ele foi fundamental em uma série de construções, não só jurisprudenciais, como estruturantes da corte. Antigamente, perante a corte, as vítimas eram representadas apenas pela Comissão Interamericana, ou seja, pelo Ministério Público, vamos dizer assim, sem ter o direito à defesa própria. Foi Cansado Trindade que desenvolveu a oralidade, a possibilidade de a vítima se fazer presente em audiência na Costa Rica. Então, nós veremos aqui, por exemplo, o caso que teremos da Colômbia. Nós teremos a oportunidade de ouvir algumas vítimas pessoalmente, algumas testemunhas e também alguns peritos técnicos. A corte ouve em sessão pública. São passos extremamente importantes, tanto a defesa quanto a possibilidade de ela estar, a vítima, pessoalmente em São José da Costa Rica ou, eventualmente, como é o caso de a corte visitar outros países, como faz uma vez por semestre, não é? E vir aos países em que a corte está realizando a sessão. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos saber do que se trata este caso que aconteceu na Colômbia e que será objeto de julgamento aqui no Brasil, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Logo depois do intervalo. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República promove o Fórum Mundial de Direitos Humanos. O objetivo do evento é criar um espaço de debate público sobre direitos humanos no mundo, seus principais avanços e desafios. De 10 a 13 de dezembro em Brasília. Informações e inscrições no site www.fmdh.sdh.gov.br. Olá, o STJ Cidadão desta semana vai falar sobre juventude e violência. O Brasil conta atualmente com o maior número de jovens da história, cerca de 51 milhões entre 14 e 29 anos. Um potencial produtivo para o país, se as previsões não fossem tão alarmantes. De acordo com os dados do Mapa da Violência de 2013, do Centro de Estudos Latino-Americanos, a violência entre os jovens brasileiros aumentou nos últimos 30 anos. Nesse período, o crescimento do número de homicídios é assustador, mais de 300%. Você vai ver como vivem os jovens violentos, o que fazem e o que pensam do futuro. E também o outro lado, os jovens vítimas da violência. No programa você vai ver ainda a juventude que tem acesso à educação, saúde e aos bens de consumo. O STJ Cidadão está imperdível. Eu espero você. Até lá. Olá, estamos de volta com o Direitos Sem Fronteiras. Estamos conversando no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal com o Dr. Roberto Caldas, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Doutor Roberto, nós falávamos a respeito da perspectiva que existe para a realização do que oficialmente se chama 49º período extraordinário de sessões, que está sendo chamado aqui no Brasil de sessões públicas e que teremos a oportunidade de acompanhar, inclusive aqui na TV Justiça. Do que se trata? São sessões públicas do tribunal, reúnem-se os 7 juízes e, no caso, diferentemente do sistema nacional, as sessões públicas são para promover o julgamento
mas não o debate entre os juízes. A Corte Interamericana segue o padrão internacional que a parte deliberativa, o debate entre os juízes, se dá de maneira reservada e não em público. Em público, a Corte ouve as partes, nós vamos ouvir vítimas, vamos ouvir testemunhas e vamos ouvir peritos, além, claro, da Comissão Interamericana, que é promotora da ação, vamos dizer, faz um papel de uma espécie de Ministério Público, como já disse. Vamos ouvir o Estado se defendendo, os representantes do Estado têm essa oportunidade, e os representantes ou advogados das vítimas. Então, ouvimos todas as partes. Depois de ouvir todos aqueles indivíduos, as pessoas presentes, vamos ouvir as alegações jurídicas no final, né, que são as chamadas razões finais orais. Então, isso tudo compõe as chamadas sessões públicas, que aqui no Brasil nós vamos julgar um caso importantíssimo, que é o caso Palácio de Justiça contra a Colômbia. Nós tivemos a oportunidade de conversar aqui mesmo no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal com o Dr. Diego Garcia Sayan, que é presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu convido o Dr. Roberto Caldas para que possamos acompanhar agora um trecho desta entrevista. Vamos ver. Este caso que tenemos se refiere a los hechos que ocurrieron en Colombia en la década del 80, cuando hubo una toma del Palacio de Justicia en Bogotá por un destacamento de la guerrilla del M-19, y en el proceso de la acción por parte del ejército para la retoma, digamos, del Palacio de Justicia, se produjeron una serie de hechos que son precisamente materia de nuestro caso. Alegaciones de que hubo desaparecidos, de que hubo ejecuciones extrajudiciales y también sobre supuestas deficiencias en la investigación posterior. Entonces, en la sesión pública, lo que la gente podrá ver es esa fase del proceso judicial internacional, que es la fase oral, en la que se examinará declaraciones de algunos de los testigos sobrevivientes, declaraciones de peritos técnicos y, por supuesto, se escuchará los alegatos del Estado de Colombia, los alegatos de los representantes de las presuntas víctimas y, por supuesto, quien ha traído el caso, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que va a ser una ocasión muy importante para quien quiera ver cuál es el proceso que se tiene en un caso de la Corte Interamericana, para quien quiera ver pueda asistir a estas sesiones aquí en Brasilia o pueda seguirlos también a través de los canales informáticos, del internet y de la televisión. Pois é, doutor, esse caso, inclusive, eu me lembro, há uma imagem, que é a de um carro de combate de fabricação brasileira, por sinal, na época, ele forçando a entrada da corte justamente na tentativa de recuperação do Palácio de Justiça. A Corte Interamericana é sempre acessada, né, à Justiça Internacional quando o Judiciário Nacional não deu a resposta adequada. Né? Ou seja, o processo passou muitos anos no Judiciário colombiano e, para as possíveis vítimas, digo possíveis porque ainda não houve o reconhecimento como tal da Corte, que só se dá em sentença, então essas possíveis vítimas alegaram que, na verdade, a ação foi exagerada. Os terroristas do M-19 entraram, fizeram os juízes de reféns e, em vez de negociar, né, para tentar uma saída, houve uma agressão de forma de guerra mesmo.
Vale lembrar que este é um acompanhamento jurídico da questão. Esses pontos, o senhor deixou bem claro isso, mas eu gostaria de reforçar, essas são alegações que estão sendo feitas. É uma questão que está sob júdice e vai ser julgada. Exatamente, são alegações das partes. Quando eu me referi aqui, são alegações das partes que ainda não temos como provadas. A prova só se dá após o exame, não é, de todas elas, inclusive as provas orais, e as razões finais, orais e escritas, aí nós sentenciaremos examinando todas essas provas. Existe a expectativa também da realização de um seminário, aproveitando exatamente a presença desta estrutura da Corte Interamericana aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Brasília. Exatamente, é um seminário que a Corte tradicionalmente faz no país em que visita. É sempre muito importante porque permite um diálogo, o chamado diálogo jurisprudencial, entre os juízes da Corte, entre os juízes dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que com muita honra nos abriga aí na sessão de abertura. E é muito importante porque se tratam de temas teóricos, porém de atualidade jurídica de direitos humanos. Nós temos um grande impacto da tecnologia e dos meios de comunicação no acompanhamento de questões como essa e como as questões em geral dos direitos humanos, a repercussão sempre é muito grande. O senhor acredita que isso pode ser uma oportunidade no sentido de que o próprio cidadão brasileiro, ele, pelo acompanhamento, pela cobertura que nós teremos, não apenas da TV Justiça, mas dos meios de comunicação, de se divulgar, criar mais interesse por parte do cidadão e até de advogados, magistrados, juristas, especificamente sobre a questão dos direitos humanos? Ah, sem dúvida nenhuma. É uma grande oportunidade para desenvolvimento dos direitos humanos, não só no nosso país, quanto no continente. A divulgação é extremamente importante. Inclusive, nós passamos a cuidar da própria linguagem, para que seja uma linguagem mais compreensível ao cidadão. Isto parece-me muito importante. Ora, são questões de direitos humanos, questões que interessam a cada pessoa em diversas áreas. Direito ao trabalho, direito à saúde, direitos sociais, como aposentadoria, se discute liberdade de expressão, se discute direitos indígenas, raciais, de gênero, direitos da mulher. Muitas questões importantes têm sido julgadas na Corte Interamericana, de uniões homoafetivas, não é? Um caso muito recente. Quer dizer, é muito abrangente. As pessoas podem se ver representadas em várias sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isto nos parece essencial, e há uma marca que eu gostaria de comentar, talvez pelo distanciamento linguístico, haja vista que a Corte Interamericana trabalha normalmente em espanhol, embora o português seja também uma língua oficial, as sentenças normalmente são em espanhol e inglês. Não há tradução para o português, mas essas traduções serão feitas para o português, no próximo semestre já estarão à disposição e, mais que isso, é importante porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela é aplicável hoje. O Supremo já decidiu que ela tem uma natureza acima das leis. Então, veja a importância desta convenção e da interpretação última que é feita pela Corte Interamericana. Então, a divulgação é muito importante, não apenas para o meio jurídico, como também para todos os cidadãos. Para encerrarmos, então, vamos rever o calendário deste evento, ou destes eventos, considerando inclusive o seminário. Como é que será a realização e, inclusive, a possibilidade que ainda existe de inscrição para o seminário? Exatamente. Em primeiro lugar, no dia 11, segunda-feira, dia 11 de novembro, será a abertura no Supremo Tribunal Federal. Nos dias seguintes, 12 e 13,
as sessões públicas da Corte, de forma aberta, naturalmente, serão realizadas no Tribunal Superior do Trabalho, no TST. No dia 14, quinta-feira, o seminário internacional, ali perto do TST, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, cobriremos os 3 tribunais, né? No dia 15, que a Corte ainda estará em Brasília, faremos uma sessão de julgamento, e aí é uma sessão fechada. Nós temos estas informações, vamos reforçar para os nossos telespectadores também, no site da Corte Interamericana. Exatamente. E em que também há a possibilidade de inscrição, especificamente no seminário. O site é www.corteidh.or.cr, de Costa Rica, não é? E também no site do Supremo estarão as inscrições abertas. Esse eu já posso repassar para os telespectadores. Você pode conferir, portanto, em www.stf.jus.br. Doutor Roberto Caldas, boa sorte e muito obrigado pela sua participação conosco. Muito obrigado. Acho que será importante para a cidadania do Brasil e do continente. E por aqui fica esta edição do Direito Sem Fronteiras. Se você quiser rever esta ou outra edição, basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E não se esqueça de mandar a sua sugestão de pauta para a nossa equipe. O endereço é direitosemfronteiras, tudo junto, @stf.jus.br. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.